ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá, meu nome é Carla e vou acompanhá-los no estudo do orçamento público. Mas antes, precisamos fazer algumas definições referentes ao tema. Vamos começar pela administração pública. A administração pública descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como, por exemplo, a educação, saúde e cultura. De acordo com a Constituição de 1988, a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, ou seja, cada esfera de governo desenvolve a sua administração pública. Em resumo, a administração pública é o ato de gerenciar todos os serviços públicos e é dividida em direta ou centralizada, desempenhada pelos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a qual está diretamente ligada ao chefe do Poder Executivo, como, por exemplo, na esfera federal, é representada pelo Presidente da República e os ministérios, na esfera estadual, é representada pelo governador e as secretarias estaduais, e na esfera municipal, é representada pelos municípios e as secretarias municipais. Já a administração pública indireta ou descentralizada ocorre quando o serviço público é executado por outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, por exemplo, as autarquias, criada pela administração direta para prestação de serviço público, como por exemplo o INSS, o Instituto Nacional de Serviços do Seguro Social, e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Agora que já entendemos o conceito de administração pública e suas divisões, vamos entender a sua atuação para benefício da sociedade. Vamos começar falando um pouco mais sobre orçamento público. É provável que em algum momento você já tenha realizado uma viagem, uma festa, uma reforma na sua casa. Cada um desses exemplos necessitou de um planejamento para ser concretizado, ou seja, um levantamento financeiro, em que você teve que fazer a previsão dos gastos e também dos recursos para pagamento. Na administração pública brasileira, esse ato é uma obrigatoriedade legal prevista na Constituição Federal de 1988, chamado Orçamento Público. Vamos entender o que é o orçamento público. Formalizando o conceito, orçamento público é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, em que a administração pública, para atender durante um determinado período os planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos, fazem a previsão das receitas a serem obtidas e fixam as despesas a serem efetuadas, com o objetivo de melhorar os serviços prestados à sociedade. No Brasil, o orçamento público é um conjunto de leis embasada legalmente na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, nos seus artigos 165 a 169, sob o título de Orçamentos, na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito importante que vocês façam a leitura dessa legislação, que se encontra no material complementar do ambiente. O orçamento público é caracterizado como um instrumento de gestão. Dessa forma, o gestor público deve contar com uma equipe capacitada profissionalmente para a elaboração e execução de um plano de atividades. A preparação do orçamento público fica a cargo do Poder Executivo de cada esfera de governo e deve apresentar como características o levantamento das prioridades, definições de objetivos, metas e diretrizes, verificação se as prioridades atendem às reais necessidades da sociedade, verificar os recursos disponíveis, elaborar a proposta,
encaminhar para o Poder Legislativo e, após a aprovação do Legislativo, executar o planejado. Orçamento-programa é o tipo de orçamento utilizado no Brasil e o mais apropriado para as necessidades atuais, caracterizado pelo planejamento de objetivos e metas, bem como o estabelecimento de diretrizes com ponto de partida para a elaboração do orçamento. Tem como característica fazer o diagnóstico da situação, estabelecer as prioridades, apresentar as soluções alternativas, definir os objetivos, determinar as atividades para a concretização dos objetivos, determinar dos recursos humanos, materiais e financeiros. Classificação do orçamento público. No Brasil, o orçamento público é classificado no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 em 3 leis distintas. São elas: o Plano Plurianual, PPA, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e os Orçamentos Anuais, a LOA. Vamos ver as características de cada uma dessas leis e sua importância para o sistema orçamentário brasileiro e para a sociedade. Plano Plurianual, PPA, também conhecido como Programa de Governo, constitui-se no principal instrumento de planejamento das ações do gestor público. Abrange todos os objetivos e metas que serão desenvolvidos em todo o mandato do governante. Neste tipo de orçamento, não é levado em consideração os montantes a serem arrecadados e gastos. O PPA tem vigência do 2º ano de um mandato presidencial até o final do 1º ano do mandato seguinte, ou seja, o governante sempre executará no 1º ano de seu mandato o PPA do seu antecessor e planejará o PPA para o 1º ano do seu sucessor e assim sucessivamente. Elaboração do PPA. No 1º ano de mandato, de 1 de janeiro a 31 de agosto, o Poder Executivo elabora a proposta de governo, a qual será convertida em proposta orçamentária e encaminhada para o Poder Legislativo. No 1º ano de mandato, de 1 de setembro a 22 de dezembro, o Poder Legislativo recebe a proposta, estuda, efetua as emendas que julgar necessárias, aprova e remete à sanção do Poder Executivo. No 2º ano de mandato até o 1º ano de mandato subsequente, o Poder Executivo utiliza o PPA, já transformado em lei, para embasar a criação das LDOs e LOAs. O Poder Legislativo fiscaliza e acompanha o PPA. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. É a LDO quem faz a conexão entre o PPA e a LOA. Vimos anteriormente que o PPA tem prazo de 4 anos. É a LDO que compreende durante cada ano as prioridades que devem ser realizadas, além de estabelecer diretrizes para a confecção da LOA. Elaboração da LDO. Em cada ano, de 1º de janeiro a 15 de abril, o Poder Executivo elabora a proposta da LDO e encaminha para o Poder Legislativo. Em cada ano, de 16 de abril a 30 de junho, o Poder Legislativo recebe a proposta, estuda, efetua as emendas que julgar necessárias, aprova e remete à sanção do Poder Executivo. Ainda no ano, o Poder Executivo utiliza a LDO transformada em lei para embasar a criação da LOA. O Poder Legislativo fiscaliza a execução das metas e diretrizes aprovadas na LDO. Lei Orçamentária Anual, LOA. Este instrumento é o responsável pela efetivação e execução de todas as diretrizes planejadas para 4 anos, PPA, e para cada ano distintamente, LDO, pois neste instrumento haverá fixação dos valores a serem efetivados e concretizados em cada atividade governamental. De acordo com o artigo 165 da Constituição Federal de 1988, as leis orçamentárias anuais deverão compreender 3 partes distintas:
o orçamento fiscal, que compreende a aplicação necessária à execução das atividades essenciais do governo, ou seja, a manutenção das atividades governamentais. O orçamento de investimentos, que refere-se à gestão das empresas em que o governo mantém o controle acionário, bem como nas empresas públicas. O orçamento da Seguridade Social, que tem por objetivo prever a aplicação dos recursos destinados à manutenção de todas as entidades e órgãos a ela vinculados, seja da administração direta ou indireta, bem como dos fundos de fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Elaboração da LOA. Em cada ano, de 1º de janeiro a 30 de junho, o Poder Executivo elabora o planejamento da LOA em consonância com o PPA e com a LDO. Aguarda a aprovação da LDO pelo Poder Legislativo para consolidar a proposta da LOA. Em cada ano, de 1º de julho a 31 de agosto, o Poder Executivo, após a aprovação da LDO, consolida o seu planejamento inicial, criando o projeto de lei orçamentária anual e encaminha para o Poder Legislativo. Em cada ano, de 1º de setembro a 22 de dezembro, o Poder Legislativo recebe a proposta, estuda, efetua as emendas que julgar necessárias, aprova e remete à sanção do Poder Executivo. No ano seguinte, o Poder Executivo executa a LOA e o Poder Legislativo fiscaliza a execução da LOA. Apesar das 3 subdivisões da LOA, a Lei Orçamentária Anual constitui-se em uma única lei orçamentária. Para melhor compreensão das 3 leis orçamentárias, vamos assistir um vídeo explicativo que se encontra no material complementar do ambiente. Voltando à nossa aula, agora com o conceito de receita pública, que constitui-se em todo recurso que se incorpora ao patrimônio público, o qual será utilizado para atender às despesas públicas. As receitas públicas podem ser classificadas em receitas orçamentárias, que dependem de autorização legislativa para poderem ser arrecadadas, receitas extra-orçamentárias, que apenas transitam nos cofres públicos sem alterar o patrimônio do poder público. Essas receitas têm caráter temporário, como por exemplo os calções, fianças e os depósitos de terceiros, e receitas intra-orçamentárias, que são operações realizadas entre órgãos de uma mesma esfera de governo. Classificação da receita orçamentária. A receita orçamentária pode ser classificada por categoria econômica em receita corrente, que são receitas geradas em decorrência das atividades operacionais do Estado, ou seja, aquelas inerentes ao cotidiano do Estado, e receitas de capital, que são aquelas provenientes da alienação de bens do patrimônio público ou referentes à captação de recursos externos do patrimônio público. De acordo com o parágrafo 4º da Lei nº 4.320 de 1664, De acordo com o parágrafo 4º da Lei nº 4.320 de 64, as receitas correntes são classificadas como receita tributária, que são provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhorias. São receitas de contribuições, decorrentes de contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, receita patrimonial, que são oriundas da arrecadação de renda provenientes de utilização de bens imóveis, como por exemplo aluguéis, arrendamentos ou da aplicação de valores imobiliários. São receitas agropecuárias, provenientes das atividades ou explorações agropecuárias, receitas industrial, provenientes das atividades industriais exploradas pelo ente público, receita de serviço, que originam-se de serviços de comércio, transporte, comunicação, entre outras, transferências correntes, são recursos recebidos de outra pessoa de direito público ou privado, independente de contraprestações diretas de bens ou serviços, e outras receitas correntes, que são as multas, juros de mora, indenizações e restituições e cobrança da dívida ativa. Já as receitas de capital são as operações de crédito,
que são recursos da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto às entidades estatais ou particulares. A alienação de bens móveis e imóveis, a amortização de empréstimos e transferências de capital, que são recursos financeiros recebidos de outras entidades de direito público ou privado, destinados à aquisição de bens, e outras receitas de capital, que serão classificadas as receitas de capital que não atendam às especificações anteriores. Existem outras maneiras de classificar as receitas orçamentárias. São classificadas por grupos, que podem ser receitas próprias, arrecadadas pelas entidades públicas em razão de sua atuação econômica no mercado, receitas administrativas, arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, receitas vinculadas, são vinculadas por lei a determinada finalidade específica, como por exemplo o CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, destinado ao custo da saúde pública. Receitas de operações de crédito, provenientes de colocação de título público do Tesouro no mercado e da contratação de empréstimos e financiamentos, e demais receitas, que são as não enquadradas nas anteriores. Ainda pela classificação quanto à coercitividade, que estuda a forma pelas quais as receitas ficariam à disposição da administração pública. Elas podem ser receitas efetivas, que identifica-se o ingresso financeiro sem que a administração pública ceda bens ou direitos de sua propriedade, alteram a situação líquida patrimonial, e as receitas não efetivas, que não alteram a situação líquida patrimonial, havendo alguma contrapartida patrimonial no momento do ingresso. A classificação quanto à afetação do patrimônio, que determina se foram utilizados o patrimônio para gerar as receitas públicas. Elas podem ser receitas originárias, que o Estado obtém de seu próprio patrimônio, de seus bens e empresas comerciais ou industriais. Receitas derivadas, oriundas do poder que o Estado tem de exigir uma prestação pecuniária sobre bens de rendas e lucros dos particulares. Ainda na classificação da receita, ela pode ser classificada por natureza, que busca a melhor identificação da origem do recurso por fator gerador, por meio de uma codificação composta por 8 dígitos, distribuídos em 6 níveis. O primeiro nível é a categoria econômica, que determina se ela é uma receita corrente ou de capital. Aqui, no caso do exemplo, nós temos o primeiro dígito, que é o dígito 1, que representa uma receita corrente. O segundo nível é a origem, que me representa o tipo de receita corrente ou de capital. É um detalhamento da categoria econômica, representado pelo meu segundo dígito de número 1, que me diz que é uma receita tributária. O terceiro nível é a espécie, que é um maior detalhamento da origem, que me identificado pelo algarismo número 1, que me diz que é uma receita de impostos. O quarto nível é a rubrica, que especifica a origem dos recursos financeiros, representado pelo algarismo número 2, que me diz que é um imposto sobre patrimônio e renda. O quinto nível, que é a linha, representado pelo algarismo 04, que me dá o nome da receita propriamente dita, que é o imposto sobre proventos e rendas de qualquer natureza. E o sexto e último nível, que é a subalínea, que me dá, representado pelo algarismo 01, que me diz que é de pessoas físicas. Ainda temos a classificação da receita por fonte de recursos, que busca identificar as origens dos ingressos financeiros que financiam os gastos públicos. Consiste em uma codificação de 3 dígitos. O primeiro dígito identifica o grupo, que é representado pelo algarismo número 1, e me diz que é do exercício corrente. O segundo e terceiro dígitos, que é representado pelo 1 e pelo 2, que me dá a especificação
que são recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Estágios da Receita Pública. São etapas as quais deverão ser percorridas para que efetive o ciclo orçamentário completamente. O primeiro estágio da Receita Pública é a previsão, caracterizado pelo planejamento das ações governamentais, onde são fixados os valores a serem arrecadados. Nesse estágio, faz parte da elaboração da proposta orçamentária e servirá de base para que a administração pública atinja seus objetivos. O segundo estágio é o lançamento, caracterizado pela identificação e individualização do contribuinte. Ele pode ser efetuado de 3 formas: direto ou de ofício, em que o lançamento é de iniciativa da autoridade administrativa; por declaração, em que o lançamento é de iniciativa do contribuinte; ou por homologação, quando o contribuinte efetua por força de lei o pagamento antecipado do tributo, sem comunicar à autoridade administrativa. O terceiro estágio é a arrecadação, quando o contribuinte comparece perante os agentes arrecadadores devidamente autorizados e realiza o pagamento dos seus tributos ou outros débitos para com o Estado. E o quarto e último estágio é o recolhimento, que é o repasse ou entrega dos valores arrecadados por parte dos agentes arrecadadores do Tesouro Público. Nesse estágio, ocorre a efetiva entrada dos recursos financeiros arrecadados nos cofres públicos. Despesa pública é um conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público destinados para o funcionamento efetivo dos serviços públicos e para a efetivação das políticas públicas. A despesa pública pode ser dividida em despesa orçamentária, que são as que necessitam de autorização legislativa para poder ser realizada, ou seja, deve estar relacionada no orçamento público, e as despesas extra-orçamentárias, que são devoluções de valores entregues à administração pública por meio de calções, fianças, depósitos de terceiros e outros. A despesa orçamentária pode ser classificada em despesa corrente, são despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, e despesas de capital, ao contrário da despesa corrente, são despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um capital. De acordo com o artigo 12 da Lei 4.320 de 64, as despesas correntes podem ser despesas de custeio, representadas pelas despesas de pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos. E as transferências correntes, que são dotações destinadas a terceiros sem uma correspondente prestação de serviço, representadas pelas subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. Ainda de acordo com o artigo 12 da Lei 4.320 de 64, as despesas de capital são classificadas como investimentos, que são aquisições de bens duráveis, como a aquisição de um ônibus escolar, as inversões financeiras, que são aquisições de imóveis, e as transferências de capital, que são as dotações destinadas a investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências em auxílios ou contribuições, como, por exemplo, a amortização da dívida pública, auxílio para obras públicas, auxílio para equipamentos e instalações, auxílio para inversões financeiras e outras contribuições. Classificação da despesa orçamentária. A despesa orçamentária pode ser classificada quanto à categoria econômica em despesa corrente, representada pelo dígito 3, e despesas de capital pelo dígito 4.
podem ser classificadas quanto ao grupo de natureza de despesa, que é um detalhamento maior da categoria econômica. No caso, as despesas correntes, representada pelo 1, pessoal e encargos sociais, 2, juros e encargos da dívida, 3, outras despesas correntes, e as despesas de capital, representadas pelo algarismo 4, investimentos, 5, inversões financeiras e 6, amortização da dívida. Ainda temos a reserva, que é representada pelo algarismo 9, que é a reserva de contingência. Classificadas também pela modalidade de aplicação, como por exemplo o 20, que são transferências à União, o 30, transferências a estados e ao Distrito Federal, 40, transferências a municípios e assim sucessivamente. Classificadas também pelo elemento de despesa. Eu coloquei alguns exemplos aqui de despesas correntes, que o 01 são aposentadorias e reformas, o 03 pensões, o 04 contratação por tempo determinado e o 05 outros benefícios previdenciários. Já as despesas de capital, nós temos o 51, que são obras e instalações, o 52 equipamentos e material permanente, o 61 aquisição de imóveis, o 62 aquisição de produtos para revenda e outras. O objetivo maior do detalhamento da despesa com várias subdivisões é evidenciar o controle efetivo do gasto público. Aqui nós temos uma codificação montada de despesa de custeio, sendo que o primeiro algarismo, que é o 3, identifica-se que é uma categoria econômica de despesa corrente. O segundo, representado pelo algarismo 3, que é o grupo de natureza de despesa, informando que são outras despesas correntes. A modalidade de aplicação, representada pelo 90, me diz que é uma aplicação direta, e o elemento de despesa, representado pelo 14, me diz que são diárias nacionais. Já na despesa de capital, nós temos o primeiro algarismo representando o algarismo 4 representando a categoria econômica, que é a despesa de capital, o 5, que é o grupo de natureza de despesa de inversão financeira, o 90, que é a modalidade de aplicação direta, e o 61, que é o elemento de despesa de aquisição de imóveis. Classificação institucional. Informa o órgão e a unidade orçamentária responsável pela execução de determinada parcela do orçamento e tem por finalidade atribuir responsabilidade pelo gasto público. É formada por uma codificação de 5 algarismos, em que os 2 primeiros identificam-se o órgão e os outros 3 a unidade orçamentária. Aqui no caso nós temos o 2 e o 6, me dizendo que representa o Ministério da Educação, e o 426, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Temos ainda a classificação funcional da despesa, que permite a vinculação das dotações orçamentárias a objetivos específicos do governo. A função e a subfunção, que me identifica a área de ação governamental em que a despesa será realizada. No caso, nós temos a função educação, representada pelo dígito 1 e 2, e a subfunção educação profissional, representado pelo 363. E ainda nós temos o programa, que é o conjunto das ações que visam a concretização de um objetivo de necessidade da sociedade. No caso, nós temos o Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica, representado pelo 1062, e a ação, que é o funcionamento da educação profissional, representado pelo 2992, e o subtítulo, onde o recurso deverá ser gasto, representado pelo 0041, que me diz que é o estado do Paraná. Ainda dentro das despesas orçamentárias, nós temos os créditos adicionais, que são ajustes de valores que acrescem ou adicionam ao orçamento, devido a situações imprevistas ou uma mudança no rumo da política do governo. Eles podem ser suplementares, que atendem ações já existentes na lei orçamentária anual, mas que não possuem recursos suficientes para serem executadas.
entra no orçamento por meio de decreto ou uma medida provisória. Eles podem ser especiais, que referem-se a um projeto não previsto e são requisitados por meio de projeto de lei. Ou podem ser extraordinários, que servem para atender situações urgentes e imprevisíveis como guerra, calamidade pública ou perturbação da paz. São requisitados por medidas provisórias. Estágios da despesa pública. O primeiro estágio é a fixação, que é o planejamento orçamentário, onde é fixado o montante a ser utilizado pela administração pública, logo faz parte da Lei Orçamentária Anual. A programação, que é a ordenação do cronograma de desembolso da despesa orçamentária, onde a administração pública aguarda a publicação da Lei Orçamentária Anual e logo em seguida estabelece a programação financeira dos gastos. A licitação, que é o mecanismo legal da administração pública para cumprir a realização de suas despesas. O objetivo é promover condições de disputa entre todos os interessados em efetuar negócios com o Estado. O empenho, que é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. A liquidação, que realiza a comprovação que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho, para que possa ser formalizado pela administração pública o pagamento. O suprimento, que é o repasse do recurso financeiro da conta única para um agente pagador, e o pagamento, que processa a quitação total da dívida para com o credor. Princípios orçamentários. Regras para a elaboração do orçamento visando a transparência orçamentária. A Lei nº 4.320/64 abrange três princípios orçamentários. O primeiro é da unidade, que diz que deve existir apenas um orçamento para um exercício financeiro. O segundo, da universalidade, que deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública poderá deixar de elaborar o orçamento. O princípio da anualidade ou periodicidade, que diz que deve compreender o período de um exercício financeiro. O Inventário de Classificação das Receitas Orçamentárias da União de 2008 abrange outros princípios. O princípio da exclusividade, que deverá conter apenas matéria orçamentária, não incluindo em seu projeto de lei assuntos estranhos. O princípio da programação, que preocupa-se com as ações planejadas partindo do pressuposto do objetivo a ser atingido e da utilização dos meios disponíveis para atingi-los. O princípio do equilíbrio, que vai além da igualdade das receitas e despesas orçamentárias, buscando contemplar o equilíbrio da economia como um todo. O princípio da legalidade, que cabe ao poder público executar somente aquilo que a lei expressamente autorizar. O princípio da sinceridade e exatidão, que baseia-se na elaboração do orçamento. Princípios orçamentários são regras para a elaboração do orçamento visando a transparência orçamentária. A Lei nº 4.320/64 abrange três princípios orçamentários. O primeiro é o da unidade, que diz que deve existir apenas um orçamento para um exercício financeiro. O outro é da universalidade, que diz que deve incorporar todas as receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição pública poderá deixar de elaborar o orçamento. E o outro é o da anualidade ou periodicidade, que diz que deve compreender o período de um exercício financeiro. O Inventário de Classificação das Receitas Orçamentárias da União de 2008 abrange outros princípios. Da exclusividade, que o orçamento deverá conter apenas matéria orçamentária, não incluindo em seu projeto de lei assuntos estranhos. O princípio da programação, em que preocupa-se com ações planejadas partindo do pressuposto do objetivo a ser atingido e da utilização dos meios disponíveis para atingi-lo. O princípio do equilíbrio,
que vai além da igualdade das receitas e despesas orçamentárias. Busca contemplar o equilíbrio da economia como um todo. O princípio da legalidade, que cabe ao poder público executar somente aquilo que a lei expressamente autorizar. O princípio da sinceridade e exatidão, que baseia-se na elaboração do orçamento, considerando o diagnóstico da real situação existente, indicando a solução dos problemas indicados. O princípio da publicidade, que deve ser divulgado por meio dos veículos de comunicação e divulgação para conhecimento do público. O princípio da clareza, que deverá apresentar-se de forma clara. O princípio da flexibilidade, e o orçamento deve ajustar-se no essencial às determinações do programa do órgão. O princípio da especificação ou especialização, que o orçamento deve vedar autorizações globais e deve discriminar as despesas por elemento. O princípio da não afetação ou não vinculação da receita, que no orçamento não poderá haver vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesas. Ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, aprova e executa, controla e avalia os programas do poder público nos aspectos físicos e financeiros. A primeira etapa é a elaboração. Nessa etapa, serão fixadas as despesas e previstas as receitas para o próximo exercício financeiro. Compete ao Executivo elaborar o projeto da Lei Orçamentária Anual e encaminhar ao Legislativo nos prazos estabelecidos em lei. O estudo e aprovação é onde o Legislativo estuda e discute o projeto da Lei Orçamentária Anual e, após a aprovação, encaminha ao chefe do Executivo para que seja sancionado. A execução é o período no qual a proposta, já convertida em lei, deverá ser posta em prática, com a finalidade de concretizar todos os objetivos estabelecidos. E a avaliação é a etapa em que todas as fases do ciclo orçamentário são analisadas e julgadas por sua eficácia. Realização. Esse processo é de vital importância por permitir a identificação de possíveis erros e, principalmente, a sua correção aos próximos exercícios. Por fim, esse é o resumo das leis orçamentárias. Os vídeos que está discriminado aqui vocês podem encontrar no material complementar. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado no conhecimento de vocês e não deixem de fazer as leituras do material complementar. Obrigada.